Minha história de despertar, propósito e amor. Meu nome é Jaque M., nascido em junho de 1981 no México. Não há nada de belo em minha história. Nada que valha a pena cantar ou escrever como um conto de fadas. Estou marcado pela escuridão da vida, pelas marcas que deixam os caminhos quebrados, os desejos não realizados e as decisões erradas. Minha vida não começou na luz, nem se construiu sobre uma base de alegria. Desde jovem, me aproximei da espiritualidade através de uma seita disfarçada de irmandade. Mas logo percebi que por trás de cada promessa de salvação, só havia egoísmo e mentiras humanas. Me afastei sem dizer muito, sem fazer barulho. Em vez de encontrar uma paz duradoura, só encontrei a desilusão, o nada, que sempre me acompanha. Se forjou a ideia de que tudo era relativo. Se o mundo estava quebrado, por que continuar buscando respostas? Fui para a Europa ao terminar a universidade, buscando algo que nem sequer sabia o que era. Em Praga, fui livre. Há algo no ar ali, desespero e êxtase. A cidade em si está impregnada de escuridão. O álcool e as mulheres à ordem do dia. A noção de ser um latino de 23 anos no meio da Europa Oriental. Amei minha pele morena, tão desprezada em meu país. Falo checo, sim, por amor à língua, porque tudo ao meu redor era um enigma sem solução. Durante 7 anos vivi lá, sem rumo, sem propósito, simplesmente deslizando de um desejo a outro, de um encontro a outro, ao próximo bar, sempre buscando algo que nunca encontrava. Vivia para mim mesmo, era livre, em uma bolha que ninguém mais podia compreender. Minha vida era vazia, no entanto, devo dizer que na minha inconsciência, fui feliz, muito feliz. Quando voltei ao México, pensei que poderia encontrar um propósito tangível. Depois de um tempo me preparando e de uma empresa fracassada, abandonei o sonho de ser empresário para me resignar a ser um simples empregado. No entanto, minha habilidade me permitiu obter um cargo entre o 1% dos melhores remunerados do país. Ajudei muitos, sim, mas nunca é suficiente, as pessoas sempre querem mais. O que inicialmente é gentileza, se transforma, posteriormente, em obrigação. E depois você se torna mal, quando já não quer mais dar. Minha vida material se construiu sobre um terreno frágil, uma ilusão. Nada me fazia sentir completo. O dinheiro não preenchia o vazio, e a solidão só piorava com o passar do tempo. E foi então, no meio de tudo isso, que a conheci. Makio, um nome que, apesar de tudo o que aconteceu, continua ressoando como um eco constante na minha mente. Ela não veio me salvar, nem eu salvá-la. Nos encontramos, como duas almas perdidas, buscando o que nem sequer sabíamos que precisávamos. Desde o primeiro momento, sua presença me arrastou, me consumiu. Me apaixonei por ela, profundamente, com uma intensidade que eu não sabia que existia. Sua beleza, sua loucura, sua sensualidade, sua rebeldia, seus belos olhos, e ao mesmo tempo, sua inconsciência, sua obscuridade, sua carência, sua insegurança e sua vulnerabilidade. Decidi ajudá-la e me ajudar com isso, ela era a esperança, nunca vi antes nem depois alguém assim. Queria tirá-la daquilo que fazia, dar-lhe uma nova vida. E ela aceitou. Pensei que tínhamos encontrado o caminho juntos. Até levo a marca do seu nome em minhas mãos, não preciso de tatuagens, levo a marca dos escolhidos. Mas logo entendi que o amor não basta. Nosso relacionamento foi para o espaço naquela estação. Apodreceu sob o peso das mesmas sombras que arrastávamos os dois. O que no início parecia um refúgio se tornou um campo de batalha. Sei exatamente em que momento quebrei o seu coração. Ficou lá dentro de um lata de lixo com uma tampa pesada demais para conseguir levantar e recuperá-lo.
Depois nada foi igual. Nos destruímos um ao outro. Nos machucamos de maneiras que ainda me custa aceitar. Nos traímos, nos empurramos além do limite, e ainda assim, nunca pude deixá-la ir. Meu amor por ela continuava ali. Ainda que tudo o que compartilhávamos fosse horrível. Como dois gatos dentro de um saco tentando sair, nos machucávamos demais. Enquanto meu relacionamento com Maria se desmoronava, minha vida profissional também entrou em colapso. A traição foi uma constante, uma sombra que nunca me deixou em paz. Meu colega, alguém que conhecia meus esforços e meu talento, usou meu software para obter um cargo que era meu, um cargo que eu havia conquistado com sacrifício, com noites em claro, com o suor da minha testa. Trabalhei em um projeto que um grupo de engenheiros mais qualificados que eu não conseguiu completar. Levei adiante sozinho, sem apoio, sem ajuda, e em questão de dias. Fiz em dias o que eles não conseguiram em meses. E minha recompensa foi a demissão. Me despediram. A desculpa oficial foi que não segui o protocolo, que pulei as regras. Mas a verdade era muito mais amarga. Me odiavam por ser melhor que eles. Me odiavam porque demonstrei que não os precisava, que podia fazer sozinho. Todo o meu esforço, toda a minha dedicação, se desvaneceram como se não tivessem significado nada. Ver como meu trabalho se tornava algo que outros se apropriavam, enquanto eu ficava com as mãos vazias, foi um golpe que ainda não consigo digerir. Tudo o que havia construído desabou diante dos meus olhos, e não havia nada que pudesse fazer para detê-lo. A queda foi iminente. Perdi meu trabalho, meus relacionamentos, minha estabilidade. Durante esse tempo, o álcool se tornou meu único companheiro. Era uma fuga, um escape, um alívio. Mas o álcool só fez tudo se intensificar, o vazio que sentia se expandir ainda mais. Não havia consolo no licor quente, não havia consolo nas pessoas, só o eco vazio da minha própria desesperação, do meu próprio vazio e da minha solidão. Devo dizer que na minha empresa me fizeram viajar mais de 1.500 quilômetros para outra cidade. Estava longe de casa quando isso aconteceu, e aconteceu depois de meses de rejeição por parte dos meus colegas de trabalho. E nessas datas, Mac foi especialmente cruel. Me disse que sentia asco por mim, que nunca me quisera, e que se não fosse por dinheiro, jamais estaria comigo. Que todas as vezes que estivemos juntos ela odiava. Me machucou mais do que nunca ninguém me machucou. E o fez de forma zombeteira, falando de como tinha relações com seu amado ele, e não se cuidava, e oferecendo seus serviços ao mesmo tempo, por dinheiro, claro. Eu comecei a chamá-la de puta de merda, coisa da qual estou muito arrependido. Porque, como diz Sor Joana, quem peca mais? Aqui peca pela paga, ou quem paga para pecar? Guadalajara foi a época mais escura da minha vida. Depois de tudo o que vivi, minha alma estava quebrada. O vazio que sentia era mais que emocional, era um buraco profundo que não conseguia preencher com nada. Cada dia se sentia como uma longa agonia, e embora encontrasse consolo no álcool, nas conversas vazias ou em qualquer distração efêmera, o nada seguia sendo o mesmo. A vida parecia se desmoronar, e eu não podia fazer nada para detê-la. Sentia que minha vida estava completamente fora de controle, como se o universo me tivesse arrastado para o abismo sem me dar oportunidade de reagir. Ainda em Guadalajara, as coisas começaram a desmoronar ainda mais rápido. Não só havia perdido o rumo, como também comecei a sentir que algo me espreitava. As noites eram longas e pesadas, e cada vez que me encontrava sozinho, havia algo no ambiente que não conseguia explicar. Comecei a ver sombras, figuras que se moviam nos cantos à contraluz, mesmo quando sabia que não havia mais ninguém na sala. No início, pensei que era minha imaginação,
que talvez estivesse muito cansado ou afetado pelo estresse. Mas com o tempo, essas sombras se tornaram mais persistentes. Ficavam ali, observando. Sentia a sua presença mesmo quando não as via diretamente. Estava em um lugar escuro, não só na minha mente, mas também no que me rodeava. Foi então que, buscando respostas, comecei a ouvir vídeos de tarô e canalizações. Não sou alguém que costumava acreditar nessas coisas, mas naquele momento, estava tão perdido que qualquer possibilidade de entender o que estava acontecendo era suficiente para tentar. No início, as leituras de tarô que encontrei eram bastante genéricas. Mas uma noite tudo mudou. Uma mulher falou durante 1 hora sobre a minha vida. Era horrivelmente precisa, a ponto de descrever minha situação com um detalhe que não podia ignorar. Primeiro, ela falou do passado. Disse coisas que só eu sabia, coisas que haviam acontecido recentemente. E o fez com tal exatidão que me deixou gelado. Depois começou a falar do presente, o trabalho, a traição, as lutas internas, Maqui. Estava descrevendo minha vida, cada palavra encaixava. Mas o que realmente me impactou foi quando falou do futuro. Falava de proteção divina, de anjos que me cercavam, dos escolhidos, e de um propósito que ainda não entendia. Me disse que não estava sozinho, que tudo o que estava enfrentando fazia parte de algo maior. Devo dizer que nunca contatei essa mulher, mas continuo assistindo às suas leituras e ela continua descrevendo cada dia o que acontece com minha vida. Embora encontrasse algum consolo naquelas palavras, também sentia medo. As sombras permaneciam ali, e a cada canalização que ouvia, parecia que o peso da minha situação só se tornava mais real. Comecei a sentir que estava preso entre dois mundos, um cheio de dor e escuridão, e outro ainda mais obscuro, mas que se sentia distante. Era como caminhar numa corda bamba no meio de um abismo, sem saber o que havia de cada lado. Os amigos continuaram a se afastar, as traições continuaram, a crueldade de Maqui também. Uma noite, ia me enforcar com um cabo, mas algo aconteceu e decidi orar a Deus pedindo ajuda, coisa que não fazia há anos. Deus respondeu. Na minha oração, só pedia que, se Maqui não fosse para mim, que por favor me aliviasse a dor. Sinceramente, nada me importava, só ela. Estava demasiado cansado, demasiado machucado, não podia mais. Não deixei de sentir dor, mas ela diminuiu o suficiente para eu conseguir me recompor e voltar ao meu estado normal, o que fiz. A empresa corrupta para a qual trabalhava, obviamente, não pagou uma indenização justa, então voltei com muito pouco dinheiro e muitas dívidas. Fiquei alguns dias em casa, até que algo horrível aconteceu. Uma manhã saí para passear com meu cachorro, algo que eu fazia regularmente. O ar estava pesado, mas não pensei muito nisso. Caminhei pelas ruas sem imaginar que aquele dia mudaria tudo. De repente, um grupo de policiais me interceptou. No começo pensei que era uma abordagem rotineira, mas logo tudo ficou estranho. Me acusaram de portar drogas e armas, coisas que eu nunca tinha tido. Não entendia nada. Eles haviam decidido que eu era culpado. Me algemaram ali mesmo, na frente do meu cachorro, e me levaram sem me dar a oportunidade de ligar para ninguém. No caminho, enquanto estava na viatura, me explicaram tudo. Um dos policiais, com um sorriso cínico, me disse que aquilo não tinha nada a ver comigo. Era um acerto de contas. Aparentemente, a esposa de um mafioso vizinho sentia algo por mim, e o homem havia decidido me envolver nessa pesadelo. O mais irônico era que eu nem sequer sabia quem eles eram. Não os conhecia, nem a ele nem a ela. Passei 2 dias na prisão. O lugar era um buraco imundo. Paredes úmidas, o cheiro insuportável,
no entanto pude fazer amigos e Deus me protegeu. Enquanto eu estava lá, a polícia corrupta aproveitou para invadir minha casa. Disseram que buscavam provas, mas o único que fizeram foi roubar. Quando voltei, faltavam meus computadores, meus telefones, meus tablets, minhas mochilas, tudo o que eu tinha de valor. Foi como se eles tivessem decidido destruir não só minha liberdade, mas tudo o que eu havia construído. Mas eles também levaram meus medos. Ali, naquela situação, recebi o primeiro sinal direto de Deus. Sem sutilezas, sem lugar a dúvidas, sem bobagens. Dias antes, a tarotista disse que encontraria uma pena em um lugar nada provável, e que naquele momento saberia que Deus estava comigo. No calabouço, enquanto esperava a resolução, suja e enlameada na sola do meu sapato, encontrei uma pena branca de uma ave. Naquele momento tive uma revelação. Deus estava comigo e nada me aconteceria, e assim foi. No final, consegui provar minha inocência. Saí livre, sem antecedentes, mas aquela experiência me marcou. Encontrei o que estava procurando. Saber que podem inventar uma mentira tão grande, que podem destruir sua vida em um instante, me deixou com uma ferida que ainda não se fecha. E, no entanto, estou aqui. Saí daquele buraco, embora não seja o mesmo, agora sou mais forte e não tenho medo. Através de tudo isso, a oração foi se formando, houve várias versões, não como uma solução terna, mas como uma salvação amarga, nascida da desesperação, da necessidade de encontrar algo maior que o vazio, o nada. Apesar dos demônios internos, a oração me permitiu começar a me reconstruir, lentamente. O nada se tornou uma espécie de força, uma força que já não era destrutiva, mas transformadora. Isso foi apenas o início de uma série de eventos que me levaram ao limite do suportável.